Olá, meus amores. Nosso 12º dia do desafio Uma Vida com um Propósito. E vamos ver o que a palavra irá nos trazer hoje, nos presentear para esse dia em especial. E nós começamos dizendo, desenvolvendo a amizade com Deus. Ele oferece a sua amizade aos justos. Está lá em Provérbios 3:32. Aproximem-se de Deus e Ele se aproxima de você. Tiago 4:8. Você está perto de Deus? Quanto escolher estar? A exemplo de qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver a sua amizade com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É necessário querer, ter tempo e energia para dispensar para estar na presença com o Senhor. Se você deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, deve aprender a partilhar de forma honesta com Ele os seus sentimentos. Ter total confiança quando Ele lhe pedir para fazer algo. Aprender a se importar com aquilo com o que Ele se importa com a tua vida e desejar a sua amizade mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Devo optar por ser sincero com Deus. O primeiro elemento fundamental de uma amizade profunda e sincera com Deus é ser absolutamente sincero a respeito de suas falhas, de seus sentimentos, dos seus temores, dos seus medos, das suas preocupações. Você deve usar de sinceridade pura do seu coração. Deus não espera que você seja perfeito, mas insiste em que você seja absolutamente sincero para com Ele. Nenhum dos amigos de Deus que se aparecem apresentando na Bíblia eram perfeitos. Se a perfeição fosse um requisito para a amizade com Deus, jamais poderíamos ser seu amigo. Felizmente, em virtude da graça de Deus, Jesus ainda é amigo de pecadores. Na Bíblia, os amigos de Deus foram sinceros sobre os seus sentimentos, frequentemente reclamando, criticando, acusando e discutindo com o seu Criador. Deus, entretanto, não parecia se aborrecer com as suas franquezas. Na verdade, ele as incentivava, porque ele queria sim que eles usassem de total sinceridade. Deus permitiu que Abraão o questionasse e desafiasse a respeito da destruição de Sodoma. Abraão importunou a Deus sobre o que seria necessário para poupar a cidade, negociando assim com ele desde 50 até somente 10 pessoas justas. Deus também escutou pacientemente a Davi, as muitas acusações de injustiça, de traição e abandono. Deus não destruiu Jeremias quando ele reclamou que Deus o havia enganado. Jó pôde expressar a sua amargura durante a provação, e no final Deus defendeu Jó por ser totalmente sincero e repreendeu aos amigos de Jó por serem falsos para com ele. Deus lhes disse: vocês não foram sinceros comigo ou a meu respeito, não da forma em que foi o meu amigo Jó. Meu amigo Jó agora orava por vocês, e eu aceitarei a sua oração em favor de vocês. Em um estupendo exemplo de amizade sincera, Deus expressou com sinceridade a sua absoluta repugnância pela desobediência de Israel. Ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida, mas não daria mais nenhum passo com eles no deserto. Deus estava saturado e disse a Moisés exatamente como ele se sentia ao ver aquele povo murmurando, reclamando, blasfemando, se queixando, mesmo Deus dando tudo ali no deserto para eles, como as cordonizes, como o manjar que caía dos céus, toda manhã, e mesmo assim eles murmuravam. Moisés, falando como um amigo de Deus, respondeu de forma igualmente sincera: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Lembra-me de que esta nação é o teu povo. Se não fores conosco, não vos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? E o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo próprio nome. Deus podia lidar com esse tipo de franqueza a toda prova da parte de vocês? Sem dúvida, a verdadeira amizade é edificada sobre a transparência, o que poderia parecer até audácia. Deus vê como autenticidade. O que poderia parecer, para Deus, escutar as palavras exaltadas de seus amigos. Ele se aborrece com as frases feitas, com as frases religiosas e previsíveis. Para ser amigo de Deus, você deve ser sincero com Ele e dividir os seus verdadeiros sentimentos, e não o que você pensa que deveria sentir ou dizer.
Deus não quer palavras bonitas e elaboradas, Ele quer a sinceridade do seu coração. E Ele conhece, Ele sabe quando você está usando de sinceridade para com Ele. É provável que você precise confessar alguma raiva ou até mesmo algum sentimento escondido em relação a Deus em certas áreas de sua vida, nas quais você se sentiu até mesmo enganado ou propriamente decepcionado. Até que tenhamos amadurecimento suficiente para compreender que Deus usa todas as coisas para o nosso bem, abrigamos ressentimentos em relação a Deus por causa de nossa aparência, por causa da nossa formação, por causa das nossas orações não respondidas, por causa das nossas mágoas do passado e outras coisas que mudaríamos se fôssemos Deus. Queremos ser Deus. Por isso queremos controlar. As pessoas frequentemente culpam a Deus por mágoas provocadas por outras pessoas. Isso cria William Beckes, chama-se de seus problemas ocultos com Deus. A amargura é a maior de todas as barreiras para a própria amizade com Deus. Por que eu iria querer ser amigo de Deus se Ele permitiu isto acontecer comigo? O antídoto, é claro, é atinar que Deus sempre age no seu melhor interesse, mesmo quando é doloroso e você não compreende. O antídoto está no próprio veneno. Mas liberar-se de seus ressentimentos e revelar seus sentimentos é o primeiro passo para a cura. Do mesmo modo que tantas pessoas na Bíblia, diga a Deus exatamente como você se sente. Para nos instruir na honestidade sincera, Deus nos deu o livro de Salmos para nos espelhar e para nós podermos usar como exemplo. Ali terá contido um manual de adoração cheio de discursos descontrolados, delírios, de dúvidas, de medos, ressentimentos, sofrimentos, sentimentos de culpas, intensos, combinados com muita ação de graças, louvores e declarações de fé, muita esperança, muita confiança e muita certeza de que Deus é conosco. Todas as emoções possíveis estão catalogadas no livro de Salmos. Quando você lê as confissões emocionadas de Davi e de outros, percebe que é assim que Deus quer que você o adore, em espírito e em verdade, sem reter absolutamente nada do que você sente. Você pode orar como Davi. Porque estás abatida, ó minha alma? Derramo diante dele as minhas queixas e conto-lhes todos os meus aborrecimentos. Estou totalmente abatido. A minha alma se esvai dentro de mim. É animador saber que todos os amigos íntimos de Deus, assim como Moisés, como Davi, como Abraão, como Jó e outros, tiveram acessos de dúvidas. Mas em vez de mascarar seus receios com frases feitas, eles os expressaram sinceramente, aberta e publicamente. Exprimir as dúvidas, às vezes, é o primeiro passo em direção ao próximo nível de intimidade para com Deus. Então devo optar por obedecer a Deus na fé. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que Ele diz, mesmo sem compreender, você aprofunda a sua amizade com Ele. Normalmente, não consideramos a obediência como característica da amizade. Ela é reservada para o relacionamento com o pai, chefe ou oficial superior, não para com um amigo. Entretanto, Jesus deixou claro que a obediência é uma condição para obter total intimidade para com Deus. E ele disse: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Jesus, quando nos chamou de amigos, poderia se referir a amigos do rei em uma corte. Embora esses companheiros íntimos tiverem privilégios especiais, eles ainda estavam sujeitos ao rei e tinham de obedecer às suas ordens. Somos amigos de Deus, mas não somos seus iguais. Ele é o nosso amado líder e nós o seguimos. Obedecer a Deus não por obrigação, por medo, por imposição, mas porque o amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo em virtude da gratidão que sentimos por tudo que Ele nos fez. E quanto mais de perto nós o seguimos, mais intensa a nossa amizade se tornará. Os incrédulos normalmente pensam que cristãos obedecem por obrigação, por culpa, por medo, por vergonha, ou por medo de serem punidos. Mas o oposto é o que é verdadeiro. Por termos sido perdoados e libertos, obedecemos, sim, por amor. E nossa obediência nos traz grande alegria. E Jesus disse: como o Pai me amou, assim eu também os amei.
Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Repare, Jesus espera que façamos somente o que ele fez com o Pai. O seu relacionamento com o Pai é o modelo para o nosso relacionamento com ele. Jesus fez tudo o que o Pai pediu que ele fizesse graças ao seu amor. A verdadeira amizade não é indolente, ela age. Quando Jesus nos pede que amemos uns aos outros, que ajudemos aos necessitados, que dividamos os nossos recursos, que conservemos as nossas vidas limpas, que perdoemos e levemos os outros que não o conhecem a ele, o amor nos estimula a obedecer imediatamente. Somos frequentemente desafiados a fazer grandes coisas para Deus. Na realidade, Deus fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas para Ele, por amor. Elas podem passar desapercebidas de outras pessoas, mas Deus as observa e as considera atos de adoração. Ele está atento a tudo. Grandes oportunidades podem acontecer uma única vez durante toda a sua vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias. Todos os dias são cheios de pequenas oportunidades para o servir, para o adorar, para estar em plena intimidade, sendo amigo e fazendo o que ele requer de nós. Mesmo por um simples ato, como dizer a verdade, ser gentil e animar os outros, trazemos um sorriso à face de Deus. Deus guarda simples atos de obediência como se fosse um tesouro. Mais do que orações, do que louvores ou ofertas. E a Bíblia ainda diz: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios? Ou obediências à sua voz? É melhor obedecer do que sacrificar. Jesus iniciou o seu ministério público com a idade de 30 anos. Ao ser batizado por João, naquele momento Deus falou do céu: este é o meu filho amado e estou plenamente satisfeito com ele. O que Jesus vinha fazendo durante os seus 30 anos andando pela terra, que agradava tanto a Deus? A Bíblia não diz nada sobre esses anos desconhecidos, com exceção de uma única frase em Lucas 2:51. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. 30 anos agradando a Deus foram resumidos em 3 palavras: era-lhes obediente. Eu entendo que nesses 30 anos Jesus estava sendo preparado para viver aqueles únicos 3 anos que foram cruciais, até o momento da sua crucificação, o momento final. Devo optar por valorizar o que Deus valoriza. É isso que os amigos fazem, importar-se com o que é importante para as outras pessoas. Quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importa com as coisas com as quais Ele se importa. Sofre com as coisas porque Ele sofre e se alegra com as coisas que lhe dão prazer. Paulo é o melhor exemplo disso. As prioridades de Deus eram as suas prioridades e os desejos de Deus eram os seus desejos. O que me deixa tão transtornado é preocupar-me tanto com vocês. Esse é o zelo de Deus que queima dentro de mim, disse. Davi se sentia da mesma forma. O zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam também caem sobre mim. O que importa mais para Deus? A redenção do seu povo. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam achados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus veio à Terra. A coisa mais preciosa ao coração de Deus é a morte de seu filho. A segunda coisa mais preciosa é quando seus filhos comunicam essas boas novas a outras pessoas. Para ser amigo de Deus, você deve se interessar por todas as pessoas ao seu redor, com as quais Deus também se importa muito. Amigos de Deus contam aos amigos a respeito de Deus. Mais do que qualquer outra coisa, devo desejar ser amigo de Deus. Os salmos estão cheios de exemplos desse desejo, assim como Davi, acima de tudo, desejou apaixonadamente conhecer a Deus. Ele usou palavras como anelo, como anseio, como sede, como fome. Ele almejava tanto a Deus e ele disse: há uma coisa que realmente desejo no Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da tua perfeição e amor. Em outro salmo ele ainda diz: o teu amor é melhor do que a vida. O desejo de Jacó pelas bênçãos de Deus na tua vida era tão intenso que ele lutou durante toda a noite com Deus, dizendo: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. A parte mais maravilhosa dessa história é que Deus, que é o Todo-Poderoso, deixou Jacó vencer. Deus não fica ofendido quando lutamos com ele, porque lutar exige contato pessoal e nos traz para perto dele, é na intimidade.
Lutar também é uma atitude apaixonada, e Deus gosta quando estamos apaixonados por Ele. Paulo foi outro homem apaixonado por sua amizade para com Deus. Nada era mais importante. Era a sua primeira prioridade, objeto de sua total concentração e o mais importante objetivo de sua vida. Esse é o motivo pelo qual Deus usou Paulo de forma tão grandiosa. A versão bíblica, a Bíblia ampliada, exprime a força total da paixão de Paulo. Meu firme propósito é que eu possa conhecê-lo e que eu possa conhecê-lo cada vez mais profunda e intimamente, percebendo, reconhecendo e compreendendo as maravilhas de sua pessoa com mais clareza e com muita intensidade. A verdade é, você está tão perto de Deus quanto escolhe estar? A amizade íntima com Deus é uma escolha, não é um fato fortuito. Você deve buscá-la intencionalmente. Você realmente a quer mais do que qualquer outra coisa em sua vida? Qual a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Ela vale o esforço de desenvolver os hábitos e habilidades necessários? Vale a pena buscar, gastar tempo para estar na presença do Senhor? Você pode ter sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu aquele desejo. Esse foi o problema dos cristãos de Laodiceia. Haviam perdido aquele primeiro amor. Faziam todas as coisas corretamente, mas simplesmente por obrigação, e não por amor. Se você estiver passando por abalos espirituais, não se surpreenda quando Deus permitir sofrimento na sua vida. O sofrimento é o combustível da paixão. Ele nos dá energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos. C.S. Lewis disse: o sofrimento é o megafone de Deus, é a forma de Deus nos sacudir da letargia espiritual. Os nossos problemas não são uma punição, são chamados de despertamento de um Deus amoroso. Deus não está louco por você, Ele está louco por você e fará o que for necessário para trazê-lo de volta à comunhão para com Ele. Mas há uma forma mais fácil de reacender a paixão por Deus. Comece a pedir que Ele lhe dê essa paixão e continue pedindo até que você a tenha. Faça esta oração ao longo do seu dia. Ó, querido Jesus, mais do que qualquer outra coisa, quero conhecê-lo intimamente. Deus disse isso aos cativos na Babilônia. Se vocês seriamente me buscarem e me quiserem mais que a todas as coisas dessa vida, garanto que não ficarão desamparados. Seu relacionamento mais importante. Não há nada, absolutamente nada, mais importante do que desenvolver uma amizade com Deus. Esse é o relacionamento que durará para sempre. E Paulo disse a Timóteo: algumas dessas pessoas perderam as coisas mais importantes da sua vida. Elas não conhecem a Deus. Você perdeu a coisa mais importante da sua vida? Você pode fazer algo a respeito disso a partir de agora. Lembre-se, a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto escolheu estar? Um tema para reflexão. Estou tão perto de Deus quanto escolhi estar? Um versículo para memorizar. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Está lá em Tiago 4:8. E uma pergunta para meditação. Quais escolhas práticas eu farei hoje para me aproximar mais de Deus? O que eu preciso deixar de fazer que não tem me agregado valor e tampouco me aproximado de Deus? E o que eu preciso fazer para buscar cada dia mais esta intimidade e essa aproximação para com Deus? Deixa aqui essa palavra para reflexão. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família. Um grande dia abençoado. Reflita, pense em tudo que você precisa mudar nos seus comportamentos. É no momento de uma decisão que uma vida muda. E a decisão tem que ser a decisão para o caminho certo. Para aquele que está de braços abertos te esperando, mas é você quem tem que dar o passo. O primeiro passo. Que Deus abençoe o seu dia. Beijo no coração e até breve.